Foi lá, dormiu com outro homem, abriu uma legalidade. Você foi lá hoje, teve sexo menstruado. A Bíblia condena, não pode. Não pode? Sexo menstruado de forma alguma, está em Levítico. Porque é um tempo de purificação. E você vê que tem muitos homens que, como eu disse, Lilith governa o trono, que não tem paciência de esperar a mulher acabar ali, né, o seu ciclo. E o que acontece? Tem o ato. Nesse ato é uma legalidade. Então ali o demônio fala o quê? Eu tenho uma procuração. Tudo isso que essa moça está falando é fruto da mais profunda ignorância e também decorre do fato de que para ela não houve em Jesus nenhuma interrupção em relação àquilo que a lei de Moisés ordenava para uma comunidade tribal e primitiva, onde não havia água nem comida, se não fosse o maná morriam de fome, não havia recurso nenhum, estavam em movimento, e havia lá essas leis, inclusive a de regulamentação da menstruação feminina e à espera do processo da finalização daquela fase, que não é longa, para que as relações sexuais conjugais continuassem. E isso, como ela mesma diz, é do livro de Levítico, que tem outros absurdos sem tamanho, que ela não cumpre, que ela não ensina, e que, usando a lógica dela, ela quebra essa tal de legalidade que se abre quando você supostamente viola um mandamento desses de Moisés. Você dá uma procuração para demônios na sua vida. Você já imaginou? Você viver preocupado com o Levítico ali, que você não pode comer camarão, não pode comer frutos do mar, não pode comer coisa nenhuma, não pode tocar em quase nada. A vida é toda profana. Só aquela dieta mosaica é que é dieteticamente permitida, e outros comportamentos variados. E Jesus veio, chutou isso para fora do espaço. Quando a mulher menstruada vem e toca nele, na orla das vestes dele, ele para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? A mulher foi ali, no meio da multidão, tocou na beiradinha da orla das vestes dele, por trás, abaixada, lá no fim das vestes, querendo não ser notada porque ela estava menstruada há 12 anos. Era um fluxo hemorrágico que não parava. E ela disse: se eu ao menos lhe tocar na orla das vestes, eu serei curada. Aí ela foi, tocou, a menstruação estancou nela na hora, e Jesus parou no meio de uma multidão que pegava nele para todo lado e o apalpava, e perguntou: quem me tocou? E Pedro disse: como? Todo mundo te toca, te pega, te apalpa. E tu perguntas quem me tocou? Ele disse: não, esse resto está só na curiosidade me pegando como um fetiche, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti no meio dessa multidão que de mim saiu poder. Poder. Aí vem a mulher e se mostra diante dele, trêmula, e disse: fui eu, conta a história. E Jesus a abençoa e diz: minha filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E o que ele deveria fazer de acordo com a lei de Moisés? Já devia ter feito antes, porque ele estava vindo do outro lado do Mar da Galileia, da terra de Gerasa, entre porqueiros, que era uma outra coisa proibida, que tornava imundo quem quer que com eles convivesse, se aproximasse, e tinha entrado e passado por um cemitério e expulsado uma legião de demônios de um gerazeno. Pois bem, tudo isso era um acúmulo de coisas que a lei de Moisés ia mandar Jesus se banhar até não poder mais. Aí ele atravessa, chega do lado de lá e encontra a mulher do fluxo hemorrágico. Aí ela é curada e ele abençoa. Ele segue para onde? Para tomar um banho de purificação? Não, para a casa do chefe da sinagoga. A fim de quê? De ressuscitar uma menina que estava morta, filha de Jairo, o chefe da sinagoga, e foi o que ele fez. A vida de Jesus é uma transgressão disso, e diabo nenhum tem legalidade. E o Espírito Santo disse a Pedro, lá em Atos 10,
quando Pedro, ainda com aquelas manias judaicas de não posso comer isso, não posso tocar nisso nem naquilo outro, é repreendido pelo Espírito Santo para poder ir à casa de Cornélio, que já estava recebendo revelações da graça de Deus sobre Jesus, e Pedro aqui não estava preparado para Cornélio. Cornélio estava bem mais adiantado do que Pedro. E aí Pedro tem aquela visão lá na casa de Simão, o curtidor, como eu já disse em Atos 10, que ele vê aquele lençol descendo com todo tipo de animais proibidos para alimento na lei de Moisés. Todos. Cobra, lagarto, o que você quiser, o que você acha mais asqueroso, menos comestível, estava tudo ali dentro. E a voz do Espírito de Cristo dizia a Pedro: Pedro, mata e come. Aí Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. E repetiu isso 3 vezes, e a voz insistindo, foi necessário chegar nesse ponto para Pedro começar a entender. Não é que haja uma dieta de vale tudo na Escritura, ao contrário. O que a Escritura faz, o que Jesus faz, acima da Escritura, o que Jesus faz é tirar esse peso de ilegalidade, de pecaminosidade e de morte, e de ameaça, e de impureza espiritual se você puser alguma coisa para dentro pela boca. Pode até não ser a melhor coisa para o seu corpo, para a sua saúde física, mas não é para algo que vai atingir o seu espírito. É por isso que Jesus diz: não é o que entra pela boca. Leia lá em Marcos 7. Não é o que entra, é o que sai. É o que sai. É o que você diz. Ele não está falando de vômitos. Está falando de pensamento que vira palavra, sentimento que vira palavra, reação. É o que sai da boca, é o que contamina o coração. Pelo amor de Deus. E aí você diz: não tem assunto mais interessante para você falar? Não, Caio, eu tenho milhões de coisas importantes para a vida, para fazer a gente crescer, mas vocês não saem desse chão a chão, desse terra a terra, desse pó a pó. É um negócio pueril, e quando a gente pensa que alguém entendeu melhor, volta tudo atrás. É um trabalho de Sísifo, mas o meu Sísifo faz isso com alegria de trazer luz, esclarecimento e conhecimento.